o nosso Deus. Nós temos estudado aqui sobre o livro de Mateus, capítulo de número 5, mais precisamente sobre as bem-aventuranças, né? E nós estaremos agora fazendo esse estudo, e como são palavras muito preciosas para o nosso coração, as bem-aventuranças, nós temos feito em cada domingo, em cada quarta-feira, a oportunidade de estarmos estudando sobre esse tema, esse assunto, né? E nós vamos estudar hoje o verso de número 6. Então você vai ler comigo o verso 6. Você que está em casa também, pega a sua Bíblia, né? Pega a sua Bíblia. Eu sei que em casa a gente fica mais distraído, né? Alguém que chama, alguma coisa que pode tirar-nos do foco, mas que você tenha atenção. E uma das coisas que a dona Zilda tem me falado é que eu sou Eliakim, nosso irmão que está enfermo. Quando chegava a hora do culto, ele tomava o banho, ele vestia a roupa e se preparava para o culto, mesmo sendo esse culto em casa. Então ele tinha toda uma concentração voltada para o momento do culto. Eu acho que é uma disciplina fantástica essa atitude do irmão, né, que está enfermo. Temos orado por ele, mas fica desde já um exemplo para nós, né, de concentração, de consagração, de saber que, embora virtualmente, estando em casa, mas observando a palavra do Senhor e aprendendo com ela. Então, apenas o verso de número 6, a igreja comigo aqui pode ler comigo o verso 6, vamos ler juntos aqui o verso 6. Leamos: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Antes de iniciar o estudo, eu quero fazer uma recomendação aos que estão aqui e aos que estão também em casa. Tem um livro do pastor chamado John Piper, que fala sobre fome de Deus, fome por Deus. Um livro muito interessante, que ajuda a gente a crescer na nossa vida espiritual. Por que os livros são importantes? Porque talvez eles consigam traduzir de maneira simples algumas coisas que talvez para nós, ao ler todo o compêndio das Escrituras, a gente não consiga decifrar, entender. E Deus levanta pessoas, escritores, para poder escrever alguns livros importantes. Então, eu recomendo esse livro aqui para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, né? Fome por Deus. Fome por Deus, um livro de John Piper, pastor americano, conferencista, que está aí sempre nos congressos, já esteve em nosso país várias vezes, é muito conhecido para os acadêmicos, seminaristas, as pessoas que estudam. Então, Fome por Deus, recomendo o livro de John Piper, que tem a ver com o que a gente vai falar. Eu não peguei o estudo dele, mas atrelado àquilo que ele fala aqui, tá? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? Nós já vimos isso, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, palavra do Senhor, né? Lá em 1 João, capítulo 3, verso 7, se alguém aqui da igreja pudesse ler para mim, 1 João 3, 7, leia em voz alta, depois eu leio aqui, para que haja interação com quem está em casa e quem está aqui também. Alguém, por favor, leia para mim 1 João 3, 7, bem alto, para a gente poder ouvir. Quem pode ler para nós? Então, ele vai levar o microfone e a irmã vai ser ouvida também pelos irmãos. O Henrique aí, nosso jovem sonoplasta. Pode ler, minha irmã. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, na epístola de João, nós temos essa construção aqui, onde fala daquele que pratica a justiça. Praticar a justiça. Mas Isaías vai falar que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então, que justiça é essa? Se for a
a nossa, que é comparada com o trapo de imundícia, é uma justiça contaminada, impura. Mas quando nós pensamos em justiça divina, em justiça que vem do alto, a gente vai entender que aquele que pratica essa justiça, conforme a Epístola de João, é alguém que já foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e as ações dele são traduzidas passa pelo crivo da graça, passa pelo crivo de Cristo, né? E aí então a gente vai começar a entender. Hoje todo mundo quer a receita da felicidade. Todo mundo. O que eu faço para ser feliz? Aí tem os livros de autoajuda, tem os conferencistas, tem os coaches, tem até aqueles que se dizem anunciadores da felicidade, tem lá o elixir da felicidade. Mas, irmãos, se nós olharmos o capítulo 5 de Mateus, quando Jesus está falando do verso 1 ao verso de número 11, a palavra bem-aventurado significa aquele que é feliz. Então, se a gente puder observar, o Mateus capítulo 5 é a receita da felicidade de Jesus a nós. Ele está falando como é que a gente consegue ser feliz. E aí a felicidade é muito mais do que um estado de espírito, porque essa felicidade que Jesus quer nos apresentar tem a ver com a vida aqui na terra e a vida futura, desse lar celestial qual o Senhor prometeu para nós, né? E aí nós já falamos aqui sobre os humildes de espírito, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, tendo a promessa o reino dos céus. Falamos aqui sobre os que choram, né? Os que choram, porque esses que choram serão o quê? Consolados, né? Nós temos então esses que choram que serão consolados. Nós temos também os mansos, porque os mansos herdarão o quê? Sempre tem uma bem-aventurança e tem uma promessa de Deus. E hoje nós vamos ver aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. O que isso quer dizer para nós? Justiça de Deus é o alimento de Deus para o homem. Então, justiça é o alimento de Deus para o homem. O que é alimento? Comida. É aquele que nutre, é aquele que fortalece. Então, ele está falando assim, bem-aventurado ou feliz é aquele que tem fome por algo que vem da parte de Deus, que é a justiça de Deus, uma vez que a nossa justiça é comparada como um trapo de imundícia. E aí nós lemos lá que, na Epístola de João, que aquele que pratica a justiça busca aquilo que é reto, não por conta dele, mas porque a graça de Deus chegou sobre as nossas vidas. Então a Bíblia está nos ensinando sobre isso, né? A Bíblia fala dessa justiça. Eu quero, antes de entrar para o entendimento espiritual, deixar bem claro como é que acontece a questão da fome na perspectiva humana, na perspectiva biológica. Como é que a fome acontece? Né? Para a gente entender a questão da nossa fome biológica, para entender o que Jesus está falando de fome, o que? Espiritual. Entendeu? Então, se a gente não entender, eu só vou para o texto, Jesus está falando de fome e sede. Mas se a gente não entender o que é fome do ponto de vista biológico, a gente não vai entender o que é essa fome espiritual. E aí, do ponto de vista biológico, a fome e a sede são duas necessidades básicas para a existência de todo ser humano. Fome e sede. Sem água, não sobrevivemos. Sem comida, também não sobrevivemos. E todos conhecemos a sensação de ter fome e a sensação de ter sede, né? Pois Deus criou-nos com a natureza para sentir fome e sentir sede. Tá? Então nós precisamos de alimento, de água para fortalecer os nossos corpos e assim nos mantermos vivos. Então, quando Deus criou Adão e Eva, né, e como sendo os nossos primeiros pais, ele falou, aqui no jardim tem um monte de coisa, e aqui tem um monte de coisa que vocês podem comer. Então, Deus criou-nos com essa possibilidade para nos alimentar, para suprir as necessidades que o nosso organismo tem. Tá? Então, Deus nos criou com essa possibilidade, com essa capacidade. E aí, talvez a gente ache até engraçado
o nosso corpo dá um sinal audível quando a gente está com fome. E qual o sinal audível de quando a gente está com fome? Barriga ronca, né? O que é esse roncar da nossa barriga? Esse roncar é uma contração das paredes do nosso estômago, e nessa contração, consequentemente, o movimento interno do nosso estômago produz um ar. E esse ar, então, ele sai, né? E é por isso que a nossa barriga ronca. É um sinal audível de que uma informação que está sendo dada para o nosso cérebro que está precisando pôr comida lá dentro, né? Tem gente que ronca feio, né? Tem gente que ronca feio, que quando está com fome, parece que tem um leão lá dentro, né? Gente, é exatamente essa questão que nós temos que entender. Que o ronco é essa contração muscular da parede do estômago que empurra o ar. Então, sem a ingestão de calorias, o corpo não terá mais como produzir glicose suficiente para alimentar o cérebro. Então, eu preciso do alimento, e no processamento do alimento, o que vai acontecer? Vai alimentar o nosso cérebro e, consequentemente, alimentando o cérebro, ele vai funcionar de maneira ordeira, correta, né? O organismo, então, começa, na ausência de alimento, ele começa a queimar ácidos graxos. Aqui não vou entrar em detalhes da questão. E aí, em vez de queimar os ácidos graxos, em vez disso, isso altera a questão da nossa glicose, para manter o funcionamento do corpo. Aí o corpo passa a alimentar-se das proteínas. Então, quando não tem o alimento, nós temos todo esse processamento interno que vai alterar completamente, tá? E aí causa um desconforto, a fraqueza, né, como uma das principais características da fome. Tem gente que quando está com fome fica fraco, né? Fica totalmente fraca. A pessoa perde completamente a capacidade de pensar, fica irritada, fica nervosa, né, por conta disso, né? E ocorre também a deficiência de ferro no organismo, que é mais uma das consequências da desnutrição. E, às vezes, algumas pessoas, até por conta da falta de ferro e por falta de comida, sabe o quê? Terra. Tem mulher grávida que, em situações, come até terra. Porque é como se o organismo pedisse aquilo, ela vai comer terra para poder compensar a ausência de ferro no organismo. Então, está dando para entender como é que processa essa nossa questão da fome? E aí, o resultado dessa busca por alimento acontece porque, de alguma forma, o nosso organismo ele precisa entrar naquilo que a gente chama de estado de equilíbrio, homeostase, para gerar uma sensação de saciedade. O que é a saciedade? É a condição da pessoa que se encontra inteiramente saciada, em que há completa satisfação. Se eu não tenho o alimento, se eu não tenho esse processamento todo, eu não vou estar com o meu organismo em ponto de equilíbrio e, consequentemente, eu não vou estar o quê? Saciado. Tá? Não vou estar saciado. Saciedade tem a ver com o apetite completamente saciado. Sentimento de indiferença demonstrado por alguém que teve seus desejos ou vontades realizadas. Ou seja, uma pessoa saciada, ela está plena. Eu não preciso de mais nada do ponto de vista de alimento. Né? E aí, como é que isso acontece? Isso acontece porque, de alguma forma, nós temos no nosso organismo uma situação onde o alimento que chega aqui informa para o nosso cérebro, e o nosso cérebro tem uma parte que chama hipotálamo. Ele vai ser informado que você não precisa colocar mais nenhum tipo de alimento. Então, se eu estou com fome, ele vai dar um sinal sonoro, que é o quê? O ronco. Se eu estou saciado, o cérebro vai informar para o seu organismo que você não precisa colocar mais nada para dentro.
Já pensou se o nosso cérebro não nos informasse que a gente precisa parar de comer? É por isso que algumas pessoas têm níveis de deficiência, por quê? Por conta do fato de que ela tem uma descompensação hormonal que afeta completamente essa capacidade de perceber quando deve parar e quando não deve parar, porque tem gente que parece que nunca, nem se trovejar, para de comer, né? Nem se trovejar para de comer. A gente brinca, nós tem que trovejar para você parar de comer, né? E certamente nós, como crentes, nós temos alguns irmãos que são muito bons de prato, né? Alguns irmãos que são bons de garfo até, né? Gente, brincadeiras à parte, o que a gente precisa começar a entender? É que Jesus usa essa relação da nossa com a comida, comer e beber, fome e sede, com a questão espiritual. Jesus, então, ele está tratando disso. Ele faz alusão da fome e sede biológica para nos ensinar sobre a fome e a sede espiritual, bem como a questão da saciedade. As três coisas que eu citei aqui, né, que tem a ver com essa questão da fome, da sede, e bem como a descompensação, porque não tem alimento, que gera o ronco, que gera a fraqueza, como também essa questão, quando eu como, eu estou pleno, eu estou satisfeito, e o organismo diz, não precisa colocar mais nada, porque você está cheio, né? A Bíblia vai nos mostrar que quando Jesus está falando de bem-aventurança, ele usa essa referência, fome e sede. Mas aí é fome e sede de comida? Não. Mas ele faz uma relação nossa com a comida, nossa com a bebida, com as questões relacionadas ao reino espiritual. E aí, quando ele fala de fome e sede, ele dá o de quê? Ele fala fome e sede de justiça. Que tipo de justiça? A justiça que vem de Deus, a justiça que se manifesta no próprio Deus, a justiça que vem por meio da sua palavra, a justiça que vem por meio da santidade do nosso Deus, a justiça que vem por meio dos atributos do nosso Deus, a justiça que vem, inclusive, por meio do sacrifício de Deus aplicado à vida de Jesus, o seu Filho, né? Então, o que nós precisamos começar a perceber? Os que têm fome e sede de justiça têm a ver com o quê? Os que têm fome e sede de justiça são os que, por ansiarem ver o triunfo final de Deus sobre o mal e o seu reino plenamente. Quem tem fome e sede de justiça tem o anseio de ver Deus soberanamente governando tudo e todos e triunfando sobre toda forma de mal. Principados e potestades, a carne, Satanás com seus demônios, a morte e tudo quanto é tipo de forma de mal. Quando a gente tem sede de justiça, na verdade a gente tem fome e sede e zelo pela santidade de Deus, triunfando sobre toda forma de quê? De mal, de perversidade, né? Então, todos esses que têm crescente satisfação de saber que estão avançando e não bloqueando os propósitos de Deus. Então, quando a gente vê Jesus ensinando aquela multidão, olha, que vocês sejam bem-aventurados, que vocês tenham fome e sede de justiça, é que vocês anseiem para que o reino de Deus seja sempre manifestado sobre a vida de vocês e o reino do mal seja totalmente eliminado. E aí a gente vai aprender na Bíblia que a palavra de justiça ela é usada de algumas formas interessantes, né? Depois eu vou precisar que alguém leia para mim. O microfone está com quem? Está ali? Depois, então, eu tenho alguns textos que eu vou pedir que os irmãos leiam. Tá? Então, na justiça, na Bíblia, essa palavra justiça está atrelada a quê? Justiça pode ser entendido. Justiça imputada ou a justificação, o ato de Deus pelo qual nos liberta da culpa dos pecados e nos declara justos em virtude da obra redentora de Cristo.
Então, quando a gente pensa em justiça, buscar a justiça, a gente tem que entender, olha, como Deus aplicou a justiça dele. Presta atenção naquilo que eu vou trazer aqui agora. Eu sempre faço essa alusão. Imagine que você peque 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. 3 pecados no dia. Aí, durante uma semana, se você pratica 3 pecados no dia, quantos pecados darão durante uma semana? 3 vezes 7, 21. 21 pecados numa semana. Um mês, 4 semanas, 4 vezes 21, 84 pecados, se você pratica 3 pecados no dia. A gente faz mais que isso, viu, gente? Estou pegando 3 aqui só para a gente entender a questão. Tá? 3 dá 4 vezes 21, 84. São 12 meses. 12 meses. 12 vezes 84, né? 12 meses vezes 84, né? Dá 1008. 9 fora, arredonda para 1000. Multiplica 1000 pela idade que você tem. Multiplica 1000 pela idade que você tem. Eu tenho 55 anos. 55 vezes 1000, 55 mil. Serginho, você tem quanto? 80? Não, estou brincando. Quanto, Serginho? 67. 67 mil pecados. Sou eu. 60 mil. O que um juiz faria com vocês e comigo se a gente infringisse uma lei 60 mil vezes, 67 mil vezes, 55 mil vezes? O que um juiz faria com a gente? Juiz, se nós tivéssemos a incidência de infrações dessa forma, ele nos puniria ou com prisão perpétua ou inclusive com a morte. Então, imagine então que essa mão representa a sua vida. E que aqui esteja todo o registro de coisas ruins que você fez. Tá? Esse foi o mal. Esses são os delitos que você praticou. A gente sabe que o delito, o pecado, só nos afasta de Deus. Mas Deus, no seu grande amor, o que Ele fez? Quando Deus mandou Jesus ao mundo, Jesus veio aqui para morrer na cruz, e na cruz Jesus faz isso aqui, ó. Presta atenção, hein? Presta atenção para você entender. Ele faz isso aqui. O que Jesus Cristo fez? Ele tirou o pecado do lado de cá, do Sérgio, do Soils, do Reginei, e imputou o pecado sobre a vida de quem? De Jesus. Isso é justiça de Deus. Então, essa justiça implica que Deus nos declarou justos, e agora, já que Jesus se fez pecado, mas ele não pecou, porque ele venceu o pecado, já que Jesus agora é esse mediador, Jesus vai nos ligar novamente a quem? Ao Pai. Isso é justiça de Deus. Aí a gente fala assim, mas como Deus teve que entregar a vida do seu Filho para me deixar livre? Aí faz parte dos eternos desígnios de Deus, dos planos soberanos de Deus. Por que Deus trouxe o entendimento da salvação para você? Foi porque Deus manifestou a justiça dele. Ao invés de punir você, Deus puniu quem? Jesus. A gente acha isso até estranho, né? Deus puniu Jesus e não puniu você. Por conta do seu pecado, o salário do pecado é a morte. O que tinha que acontecer aqui é morte eterna sobre cada um de nós. Mas aprove Deus, na sua soberania, chamar pessoas à vida, à salvação. E nisso se aplica essa justiça de Deus, onde, por meio de Jesus, nós somos livres do pecado e agora, ligados a Cristo, nós podemos ter comunhão com Deus. Isso é justiça de Deus. Gente, então quando a gente fala assim, olha, bem-aventurado, feliz é aquele que tem fome e sede de quê? Dessa justiça que nos liga a quem? E o que nos liga a Deus é o amor dele por meio de Jesus, é a santidade dele, é o caráter dele. Isso é justiça de Deus. Isso é essa justiça que nós tanto carecemos, que nós tanto precisamos. Então, eu vou pedir que algumas pessoas leiam. Então, Henrique, por favor, eu vou pedir aí para o Gessi ler para mim. Pode ser, Gessi? Mateus 5:10
A sua mãe, se você está com Bíblia aí, minha irmã? Não. Mateus 5:20, o Sou Wilson. Mateus 6:1, a Suécia. Já fica pertinho deles aí. Aí nós vamos ler alguns textos que vão falar sobre essa justiça de Deus. Tá? Depois, Mateus 6:33, o nosso irmão Serginho, são apenas esses 4 textos. Então, quem pode ler para mim primeiro Mateus 5:10? Mateus 4? 5:10. 5, verso 10. Pode ler, Gessi. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ok. Bem-aventurados, né, por causa da justiça. Por que justiça é essa? É a nossa? Não. Por conta de pessoas que pregam e que anunciam a justiça de Deus. Quem achou Mateus 5:20? Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não excedei muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, a justiça dos fariseus era aquela em que eles achavam que, fazendo a coisa certa, que seguindo estritamente o rigor da lei, eles eram salvos por obras. Mas aí ele vai falar, vocês têm que exceder muito a justiça desses escribas e fariseus, porque a justiça correta é a justiça de Cristo. A justiça dos fariseus era egocêntrica e era religiosa e era pura obra. E aí ele chama acerca disso a atenção. Mateus 6:1. Serginho, por favor. Não, 6:1 a Suécia. Guardai de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Aqui, essa justiça aqui está atrelada à obra. Guardar de fazer a sua própria justiça. Lembra lá que Isaías fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. A justiça de Cristo, naquele exemplo que eu dei, que foi aplicada a Cristo, a Cristo foi imputado sobre ele, essa é a justiça correta. É essa justiça que a gente tem que ter fome, tem que ter sede. Serginho, Mateus 6, verso de número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ok, então buscar prioritariamente o quê? O reino de Deus. Demais coisas, e a sua justiça, e as demais coisas serão agregadas, acrescentadas. Então, podemos dizer, então, que ao usar o termo justiça no Sermão da Montanha, Jesus está se referindo plenamente ao aspecto ético da justiça bíblica. Ele está enfatizando a santificação, ele está enfatizando a prática da justiça da vida cristã, um viver reto diante de Deus. Porque a vida de Jesus foi uma vida reta, a vida de Jesus foi uma vida santa, a vida de Jesus foi uma vida correta. Então, Jesus é aquele em que foi imputado os nossos pecados, mas ele não pecou. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, é essa justiça que tem a ver com a santidade de Deus. Gente, isso nos ajuda a entender um pouquinho mais acerca dessa justiça que deve ser compreendida tanto nesse aspecto dessa justiça, nessa perspectiva redentiva. E a justiça nessa perspectiva redentiva tem a ver com nós buscarmos essa justiça que vem de Deus aplicada em Cristo, onde nós agora vivemos a vida de Jesus. Nós somos capacitados a viver como Cristo, em santidade, em retidão, em amor a Deus. E essa justiça também tem o seu aspecto no cumprimento do grande mandamento. A gente não pode colocar o carro na frente dos bois. Concordam comigo? O boi vai na frente, o carro vai atrás. O boi aqui, digamos que é essa justiça de Deus. E por conta dessa justiça de Deus, se a gente aplicar o texto que fala assim, que nós devemos amar a Deus, todas as coisas e o próximo,
Nesse texto também a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. O carro aqui, que está na frente é Deus. Eu amo a Deus primeiro, depois eu amo as pessoas. Até mesmo nós que somos casados, se nós amarmos o nosso cônjuge mais do que a Deus, nós estamos errados, nós estamos no inferno. A Bíblia fala que nós temos que amar a Deus primeiro. E aí, se Deus que nos capacita a amar, vai nos fortalecer para amar o cônjuge. Porque aí a gente vai amar um pecador igual a gente. Alguém falho igual a gente. Alguém susceptível aos erros, aos sentimentos, às variações de humor, como a gente. Né? Então, nós temos que entender também que nós temos que crer nessa justiça redentiva, que é o carro-chefe, e por conta do grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, nós assim, por conta dessa justiça redentiva, vamos amar e tornar esse amor prático. E tornar esse amor prático significa, se eu ver o irmão com alguma necessidade, eu vou o quê? Estender as mãos. Se eu ver alguém passando necessidade, eu vou estender as mãos. Vou fazer alguma coisa para dar esse suporte. Então, traduzir em ação, a atenção, a ajuda em relação ao próximo. É enxergar as necessidades do próximo. É compartilhar à medida que alguém tenha necessidade, conforme Atos capítulo 2, verso 42 ao verso 47. Porque eu compreendi primeiro a justiça que... Gente, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eles estão querendo fazer o quê? Falar da justiça na perspectiva meramente de que nós temos que brigar por justiça social, brigar por justiça aqui na terra e tal e coisa, sem antes pensar que a justiça equilibrada é aquela justiça que eu tenho primeiro a consciência da redenção. E depois, por conta dessa redenção, Deus me capacita a amar e ver a necessidade do outro. Isto é correto. Aí a Bíblia vai nos ensinar acerca desse caminho. Livro de Provérbios, capítulo 10, verso 3, e João, capítulo 6, 33. Quem não leu ainda, a nossa irmã Elisete, por favor, Provérbios 10, 3. Onde é que está o microfone? E a Nilza lá, novamente a Nilza, pode ler também João, capítulo 6, 35. Provérbios 10, 3. 10, 3. O que diz lá Provérbios 10, 3? O Senhor não deixa ter fome o justo, mas... O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Que tipo de fome que ele está falando aqui? Aqui ele não está falando de fome de comida. Aqui ele está falando que Deus sustenta esse justo. Deus não deixa esse justo passar fome, no sentido de Deus proteger esse justo. Nós iniciamos esse estudo lendo o Salmo de número 1. Se você se lembra aqui do início da nossa reunião. E o Salmo 1 começa com a palavra o quê? Bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Olha só, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Plantado junto da corrente das águas, a metáfora vai ser sempre suprido, as suas raízes receberão sempre água, receberão sempre alimento, e que no devido tempo vai dar o quê? O seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Aí Provérbios, capítulo 10, verso 3, traz esse recado para nós. O Senhor não deixa o justo ter fome. Bem-aventurado, bem-aventurado, feliz aquele que tem fome, mas uma fome de Deus, tem sede, a sede das coisas de Deus, tem fome e sede de justiça. E aí João capítulo 6, verso 35, por favor. Pois Jesus,
Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Oh, glória a Deus, né? Jesus está falando, olha, eu sou o pão. O que ele quer dizer com isso? O que a gente faz com o pão? A gente come o pão. O que Jesus falou quando orientou os apóstolos sobre a ceia? Isto é o meu corpo. Pegou o pão, meu corpo partido por vós, né? Comei dele todos. Quer dizer, quando nós nos alimentamos de Jesus, nós estamos sendo bem-aventurados e nos nutrindo desse alimento que supre as necessidades da nossa alma, que supre as nossas necessidades espirituais, emocionais, né? Do dia a dia. Lembrando também que, do ponto de vista prático, a Bíblia nos ensina, no Salmo de número 37, nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência não vai ter fome, nem do material. Por quê? Porque o Senhor supre até materialmente a vida do justo, que é o que também Mateus capítulo 6, 33 fala: buscai prioritariamente o reino de Deus e as demais coisas Deus vai acrescentar. Olha, gente, eu estou com 55 anos, eu já tive tempos difíceis, na minha infância, adolescência, às vezes até no pastorado, mas fome eu nunca passei. Fome, na minha família, nós nunca passamos fome. Por quê? Porque Deus foi sustentando. E às vezes até aqueles momentos difíceis, tal qual a Bíblia fala, quando Elias estava ali em Querite, em alguns pontos Deus mandava o corvo, Deus mandava alimento, ou quando Deus mandava as codornizes, ou de alguma forma supria com água, ou supria com o maná que caía do céu. Deus também, eu creio que nos dias de hoje, se a gente passa por algum momento difícil, Deus coloca no coração de pessoas para nos ajudar. E às vezes gente que a gente nunca imaginou, Deus abre o coração delas com um espírito de contribuição, de compartilhar, de ver a necessidade do outro. Deus abençoa a nossa vida por meio da vida do outro, que está perto da gente, ou às vezes que está longe, para suprir a nossa falta. E a gente nunca dizer: Senhor, o Senhor me abandonou, me faltou, porque Deus vai dizer: olha, o Senhor não nos deixa desamparados em relação às nossas necessidades, quer sejam espirituais, quer sejam materiais. E aí Jesus está falando: olha, eu sou o pão, eu sou o pão. Quem comer, quem desfrutar, nem quem vem a mim, de modo algum vai ter fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Então, já que ele está falando que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, ele se apresenta como um alimento para a nossa vida e para a nossa alma. Ele se apresenta como esse pão. Ele se apresenta como esse alimento palatável, que desce bem na nossa alma. Jesus é esse, irmãos. E quando nós cremos nele, nós nos alimentamos. Quando nós buscamos na sua palavra, quando nós nos alimentamos das verdades eternas, como a gente está aqui buscando conhecer mais do Senhor, nós estamos nos alimentando da palavra do Senhor. John Piper, ele fala alguma coisa aqui que me chama a atenção, por isso que eu quis trazer esse livro aqui. Ele fala alguma coisa aqui que eu vou ler na parte da capa. Ele fala assim: nossos apetites direcionam nossa vida. Quer sejam as súplicas de nosso estômago, o desejo ardente por posses ou poder, ou os anseios de nosso espírito por Deus. Mas para o cristão, a fome por qualquer coisa além de Deus pode ser um arqui-inimigo, pois nossa fome por Deus e por Ele somente é a única coisa que nos trará vitória. Você tem essa fome por Deus? John Piper afirma: se não temos sentido grande desejo pela manifestação da glória de Deus, não é porque tenhamos dele sorvido profundamente e estejamos satisfeitos. É porque temos beliscado por longo tempo da mesa do mundo. Nossa alma está abarrotada de pequenas coisas e não há lugar para o prato principal. Se estamos cheios do que o mundo oferece, então talvez um jejum possa expressar ou até mesmo aumentar o apetite de nossa alma por Deus.
Gente, quando eu li isso aqui, eu não sei, os maridos aqui, tem alguns maridos, quando a mulher está fazendo alguma coisa lá na cozinha, né, principalmente aquele torresminho, aquela mandioquinha fritinha, né, alguma coisa assim que o cheiro está exalando na casa, a gente de vez em quando quer lá o quê? Dá uma beliscada. Eu sou um que gosto, mas eu também gosto de cozinhar. Às vezes eu estou fazendo, a minha filha, a minha esposa vão lá e beliscar também. Eu belisco também. Mas ele usa essa ideia de que às vezes a gente não está indo na despensa e na mesa de Deus para comer aquilo que vem de Deus. A gente está indo onde? No mundo. A gente está indo no mundo e beliscando. E aí, irmãos, a metáfora é muito forte, porque a Bíblia fala que o mundo jaz. O que é jazer? É morto. É carniça. É carne podre. É carne mal cheirosa. É coisa que só abutre come. Ele fala que muitas vezes nós, como crentes, ao invés de traduzirmos a nossa fome para buscarmos na mesa de Deus aquilo que vai alimentar a nossa alma, ele fala assim: nós estamos beliscando na mesa do mundo. Beliscamos na mesa do mundo. E aí a gente traz esse alimento podre, sórdido, para saciar a nossa alma. E aí, lembre-se de que no início eu disse que quando a gente come, nosso corpo processa e informa para o cérebro que a comida está lá e você está o quê? Saciado. Agora, pensa o seguinte: eu vou no mundo, vou comer a coisa do mundo, aquilo que é podre do mundo, aquilo que é pecaminoso do mundo, e vou trazer para a minha alma, e vou trazer para a minha vida. Vai ficar saciado? Vai comer coisa podre, vai comer coisa ruim e não vai ser saciado. É por isso que o crente, ele tem que dar valor às Escrituras, dar valor a esse momento que a gente está aqui de culto, de adoração, dar valor à meditação, dar valor à comunhão, porque isso tudo são formas de nos alimentarmos espiritualmente para fortalecer a nossa vida e a nossa alma diante desse mundo que jaz no maligno. O Salmos 42, eu vou ler o texto aqui, nós já estamos encerrando. No Salmos 42, ele vai trazer para nós a seguinte palavra. Salmos 42, verso 2. Depois eu vou ler o Salmo 107, verso 8 e 9. Vou ler primeiro os Salmos de número 42, que diz assim. Vou ler 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então o salmista aqui, ele está falando os filhos de Coré, a minha alma, ela tem sede de Deus. É por isso que a gente precisa entender, irmãos, que muitas vezes a sede vai ser natural a todo ser humano, mas depende do que você está pondo para dentro, para te dar saúde espiritual ou não. Tem gente que, ao invés de saciar-se com a sede, com as coisas de Deus, ele vai saciar com a bebida, com a droga, com o sexo, com o dinheiro, com o poder, com até idolatria e tantas outras questões que, na verdade, vão deixar a alma cada vez mais faminta e enganada. O salmista está falando, a minha alma tem sede de Deus. E o Salmo 107, verso 8 e o verso 9, ele está falando assim, olha, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Sabe por que a gente canta? Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Porque a nossa alma sequiosa é a alma faminta, é a alma com fome, é a alma sedenta. E que aí,
Salomão, né, que compôs Provérbios, no verso 10 fala assim: pois descedentou. O que é descedentar? Deu água para a alma que estava seca, gélida, certamente, fragilizada. Deu água para essa alma sequiosa, pois descedentou e fartou. Se ele está usando a expressão fartar, é porque houve o quê? Saciedade. Então, quem é que vai saciar a nossa alma? O dinheiro, o sexo, poder, idolatria. É isso? Não. Quem vai saciar a nossa alma? Do ponto de vista bíblico, na nossa cosmovisão bíblica, é Cristo que nos redime e que, por meio dele, nossa alma pode ser saciada, porque ele se configura como esse alimento, a nossa comida e a nossa bebida. É por isso, irmãos, que nós não podemos abandonar as coisas de Deus. Nós não podemos abrir mão das coisas de Deus em relação a isso. E aí, foge completamente o fato de nós olharmos para esse texto aqui e falar: nossa, a gente precisa olhar para esse texto meramente numa perspectiva humana, nós precisamos de mais de justiça no nosso país. Sim, precisamos. Mas se não for prioritariamente a justiça de Cristo, a justiça do nosso país não vai ser tratada. E a justiça de Deus, aplicada às nossas vidas, é que fará com que, de alguma forma, mude um cenário externo. E esse cenário externo só é mudado pela justiça que vem de Deus. A nossa justiça, por melhor que seja, é comparada com um trapo de imundície. E o trapo de imundície, na expressão bíblica, é como se fosse um pano de menstruação. Então, nesse caso, irmãos, o que nós precisamos entender? Avaliar se a gente está com essa fome. Avaliar se a gente está com essa sede. Se nessa pandemia, depois de 5 meses que a gente passou aí sem igreja, sem ter cultos presenciais, muitas pessoas tiveram a oportunidade de ler a Bíblia, de olhar para a família, de fazer uma análise, uma autorreflexão. E se nesse tempo a nossa fome por Deus não aumentou, o que precisará mais acontecer para despertar em nós essa fome, esse desejo pelas coisas de Deus? Ou será que nós estamos nos refastelando com a podridão do mundo, nos saciando com ela, nos enganando a nós mesmos e agindo de maneira inadequada diante do Senhor? A Bíblia vai nos apresentar que o justo, ele é plantado junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E o que Deus espera é que nós nos alimentemos dessa água, nos alimentemos dessa comida que vem do próprio Deus por meio de Jesus, para que nós sejamos bem-aventurados. A receita da felicidade está aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida e que a gente possa aprender mais e mais com palavras tão preciosas como essa. Amém?